A paz do Senhor, amados irmãos, amadas irmãs, aqui é o pastor José, tá? Da Igreja Palavra de Cristo Revelada. Desejo a todos vocês um dia abençoado por Deus, amém? Quero falar um pouco com vocês, irmãos, sobre a parábola, do joio e do trigo, que está lá em Mateus, no capítulo 13, no versículo 24 a 30 e 36 a 43, amém? Eu quero fazer uma reflexão, eu quero fazer uma leitura, eu quero fazer uma interpretação, O que significa, o que é a parábola do joio e do trigo, amém? Glória a Deus. Bom, Jesus lhe contou uma parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou, formou espigas, e o joio também apareceu junto, O servo dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: Senhor, não semeou boa semente em seu campo? E então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam junto até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: junte primeiro o joio e amarre-nos um feixe para ser queimado. Depois junte o trigo e guarde-no no meu celeiro. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno, e o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e ele tirarão o seu reino tudo o que faz tropeçar, e todos os que praticam o mal. Ele os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. E então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvido, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, no meio das igrejas, no meio da igreja, há também o joio e o trigo, Então, naquele grande colheita, Deus ele vai colher quem? O trigo, porque o joio também será colhido, mas o joio será lançado na fornalha ardente. Por isso, irmão, que nós temos que ser trigo, Você pode até viver no meio do joio, mas você não pode fazer o que o joio faz. Você tem que ser trigo aonde quer que você anda, amém? O que eu entendo com o resumo desta parábola? Eu entendo que nesta parábola Jesus conta a história de um agricultor que plantou sementes de trigo boas em sua fazenda, porém uma pessoa mal intencionada misturou com elas sementes de joio ruins, Ao notarem que o joio brotou junto com o trigo, os funcionários do agricultor ficaram surpresos e quiseram arrancar aquela praga. Mas o dono os proibiu, pois o joio é parecido com o trigo, e eles poderiam, sem perceber, matar as plantas boas com as ruins. Assim, o homem pediu aos empregados que deixassem crescer as duas espécies até o tempo da colheita, pois seria mais fácil identificar o trigo e descartar o joio, Então, muitas vezes você vai para a igreja, você acha que está tudo difícil, que as pessoas estão pecando dentro da igreja, não estão andando conforme a vontade de Deus, e você diz assim: olha, o que adianta eu estar na igreja, mas nada está acontecendo comigo? Ei, eu quero dizer para você que se você for trigo, naquele grande dia que Jesus vir buscar a igreja dele, você realmente, com certeza, você vai subir, porque você não é joio, você é trigo, amém? Glória a Deus, porque o nosso mistério disso não está aqui na terra, está no céu. Amém? Glória a Deus, aleluia. O que podemos aprender, irmãos, com isso? Jesus mostrou que a boa semente representa o Filho do Reino, que foram espalhados pelo mundo afora. E os joios são os filhos de Satanás, que também foram espalhados no campo para confundir aqueles que trabalham para o agricultor, que é Deus. No primeiro período do crescimento, o joio e o trigo são muito parecidos, até mesmo as mais experientes poderiam ser confundidos por tamanha semelhança, mas quando as espigas
desabrocham, qualquer pessoa deve ver a diferença entre as plantas, né? Que muitas vezes as pessoas estão seguindo a Deus mais ou menos, aí depois começa a aparecer o que a pessoa está fazendo, começa a aparecer. Então o joio ele começa a aparecer no meio do trigo, colocando as unhas para fora, mostrando que ele é. Amém? O que Jesus nos revela nesta parábola é uma verdadeira batalha no mundo espiritual. Enquanto as boas sementes, que é o Filho de Deus, crescem para o bem, os filhos do diabo, né, representado pelo joio, faz de tudo para atrapalhar o povo de Deus, causando contendas, desunião, induzindo-os a desobedecerem a Deus. Não é por acaso que a Bíblia nos alerta sobre tudo que se deve guardar. Guarda teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Está lá em Provérbio 4:23. Irmãos, nós estamos vivendo aí no finais dos tempos, onde o amor de muitas pessoas estão se esfriando, não é verdade? Glória a Deus, aleluia. Porém, mesmo que o agricultor não deixe seus empregados arrancarem o joio por conta própria, ele não foi pego de surpresa pelo seu inimigo. Ele está no controle da situação e orienta seus servos a agirem da melhor forma com relação a isso. Por isso, temos que buscarmos ao Senhor para sabermos lidar com a cilada do diabo, pois ele vem somente para matar, roubar e destruir. Está lá em João 10:10, viu? Jesus ainda disse que no final da história, o agricultor já sabe o que vai fazer com o joio e o trigo. Aqueles que não seguiram a Cristo serão queimados no inferno, e os cristãos nascidos de novo serão salvos para sempre no reino de Deus. O que impede você de servir a Deus de verdade? O que impede você de largar esse mundo que está deixando você realmente confuso, que você acha que o mundo é todo para você? Cuide-se bem, naquele grande dia vai ser separado o joio do trigo. O joio será lançado no inferno e o trigo subirão para a Nova Jerusalém, subirão para a cidade santa. Tá? Um recado aos religiosos da época, né? Na época em que Jesus viveu aqui na terra, né, a intolerância religiosa em Israel era muito grande e a tendência dos religiosos era exterminar o joio, deixando o campo limpo, ou seja, muitos daqueles que não andavam de acordo com a fé eram rejeitados, tratados como inferiores e até mesmo mortos. Jesus não queria que essa intolerância judaica fosse inserida no cristianismo. Com isso, através dessa parábola, ele mostrou que não cabe aos trabalhadores julgar quem é trigo ou quem é joio, muito menos separá-lo antes da colheita final. E essa decisão não deve vir apenas no dono da fazenda, que é o nosso Deus, que é o teu Deus. Amém? Então eu fico muito preocupado, irmãos, porque nós sabemos que nós estamos vivendo aí um tempo oportuno, um tempo muito difícil, né? Onde o amor de muitas pessoas está se esfriando. Mas nós temos que acreditar, nós temos que confiar, nós temos que colocar nossa fé em ação, porque sem Jesus, eu e você, nós não faremos nada. Com Jesus nós somos alguma coisa, mas sem Ele, sem nós não somos nada. Amém? Glória a Deus, aleluia. Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, né? Agora, irmão, é com você. Glória a Deus. Durante o estudo desta parábola de Jesus, você conseguiu observar mais alguma mensagem? Ela falou ao seu coração de uma maneira especial? O que você aprendeu nessa parábola de Jesus que pode ser aplicado em sua vida? Você é joio ou você é trigo? Você tem que tomar uma decisão. Você tem que entender que o joio ele vai ser lançado no fogo do inferno, vai ser lançado no forno, né? E o trigo, ele com certeza ele tem um bom lugar ao lado de Deus. Por isso, você que está dentro da igreja, seja trigo, não seja joio. Não fica brincando com a palavra de Deus, não brinque com o Senhor. Vamos andar, porque você está brincando com a sua salvação. E você é muito especial, porque a tua alma vale mais do que o mundo inteiro. Eu não estou aqui para te julgar, mas eu estou aqui para te alertar, porque naquele grande dia será separado o joio do trigo. Então seja trigo, não seja joio. Vamos fazer a vontade de Deus, vamos andar conforme a vontade dele. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Eu sou o pastor José e eu quero alertar vocês que Jesus está voltando, Ele está às portas. Deus abençoe, fica todos com a doce paz do Senhor Jesus. E lembre-se, Jesus está às portas. Deus abençoe.